Voltamos falando mais de ação penal privada, agora vendo quais são os princípios da ação penal privada. Vamos ver quais são os princípios da ação penal privada e, posteriormente, estudarmos as causas extintivas da punibilidade nesta modalidade de ação penal. Então vamos anotar quais são os princípios da ação penal privada. Princípios da ação penal privada. E vamos ver quais são as causas extintivas da punibilidade na ação penal privada. Causas extintivas da punibilidade na ação penal privada. Então, primeiramente, vamos tratar dos princípios, para depois passarmos às causas extintivas da punibilidade. Em relação aos princípios, no nosso último bloco já vimos que o primeiro princípio é o denominado princípio da oportunidade ou conveniência. O princípio da oportunidade ou conveniência é o primeiro princípio da ação penal privada. O segundo princípio, que é o princípio da disponibilidade da ação penal privada. Disponibilidade da ação penal privada é o segundo princípio. O terceiro princípio é o princípio da intranscendência da ação penal privada. Princípio da intranscendência da ação penal privada. E o quarto princípio, que é o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Então vamos estudar esses quatro princípios da ação penal privada. Veja só, o primeiro princípio é o princípio denominado de princípio da oportunidade ou conveniência. Princípio da oportunidade ou conveniência. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio quer dizer o seguinte: o ofendido ou o representante legal não são obrigados a oferecerem a queixa-crime quando ocorrer um crime de ação penal privada. Ou seja, a queixa-crime só será oferecida se o ofendido ou representante legal quiserem. Este é o princípio da oportunidade ou conveniência. A queixa somente será oferecida se o ofendido ou o representante legal quiserem. Se o ofendido ou o representante legal quiserem, isto é, cabe ao ofendido ou cabe ao representante legal decidir se haverá ou não oferecimento da queixa. Vimos que na ação penal pública, o princípio é o da obrigatoriedade. Diante dos requisitos para o oferecimento da denúncia, o Ministério Público não pode se negar a oferecê-la. Aqui não. Aqui, o ofendido, a vítima do crime de ação penal privada, pode não querer oferecer a queixa. É o princípio da oportunidade ou conveniência. Até porque a ação penal privada tem o seu fundamento justamente na possibilidade de a instauração do processo causar um vexame, um constrangimento ainda maior para a vítima do que se o processo não for instaurado. Pode ser que a própria existência do processo criminal gere para a vítima um constrangimento ainda maior do que se ele não for instaurado, do que o crime por si só. Então, cabe à vítima decidir se vai ou não oferecer a queixa. Este é o princípio da oportunidade ou conveniência. Então imagine o seguinte: na defensoria tivemos um caso em que uma moça chegou lá indignada, foi vítima de um crime de injúria. E a pessoa que praticou o crime chamou essa moça de puta, piranha e dadeira de cu. Xingou. Puta, piranha e dadeira de cu. Chegou na defensoria querendo oferecer queixa-crime contra quem xingou. Agora eu lhe pergunto, vamos ter uma audiência para apurar isso? Se houve esse xingamento, tudo vai ter que ser repetido novamente, inclusive quando o defensor público ou advogado tem que redigir a queixa. Redigem
com todos os xingamentos, literalmente, para que o juiz verifique se realmente houve a ofensa. Tem que escrever lá, ó, a querelante foi xingada de puta, piranha e dadeira de cu. Aí vai ter uma audiência. Esse constrangimento da instauração do processo criminal pode ser, inclusive, maior do que o xingamento em si. Entendeu a situação? Logo, cabe ao ofendido ou ao representante legal decidirem se vão ou não oferecer a queixa-crime. Este é o princípio da oportunidade ou conveniência. O segundo princípio é o princípio que denominamos de princípio da disponibilidade. Princípio da disponibilidade. O que significa isso? Significa que, iniciada a ação penal, pode ser que o querelante desista da ação, não queira prosseguir na ação. E aí, quando eu falo em querelante, essa é uma nomenclatura que você vai ter que saber daqui por diante, vamos trabalhar com ela agora. O ofendido na ação penal privada, depois que oferece a queixa, passa a ser chamado de querelante. E na ação penal privada é possível que o querelante desista de prosseguir na ação. Esse é o princípio da disponibilidade. Vimos que na ação penal pública o princípio é o da indisponibilidade, pois o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Aqui, o querelante pode desistir da ação penal. É o princípio da disponibilidade. Veja, portanto, o seguinte. O querelante pode desistir da ação penal. O querelante pode desistir da ação penal após iniciada esta. O querelante pode desistir da ação penal após iniciada esta. O querelante pode desistir da ação penal após o início da ação penal. É possível que a ação esteja em curso e o querelante pratique algum ato mostrando que quer desistir. Daqui a pouco vamos ver quais atos são esses que revelam desistência da ação penal. Terceiro princípio da ação penal privada. Terceiro princípio da ação penal privada. É um princípio que já estudamos na ação penal pública, é o princípio da intranscendência da ação penal privada. É o princípio da intranscendência da ação penal privada. Esse é um princípio óbvio que estudamos na ação penal pública. A queixa só pode ser oferecida contra quem tenha tido algum tipo de participação na infração penal, contra quem de alguma forma tenha sido autor ou partícipe da infração penal. Este é o princípio da intranscendência. Não podemos oferecer a queixa contra pessoas que não tiveram algum tipo de participação na infração, porque nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. É um princípio óbvio, decorrente do próprio princípio da intranscendência da pena, que é um princípio que está na Constituição. Temos então, em relação ao princípio da intranscendência, que a queixa deverá ser oferecida somente contra quem tenha tido, somente contra quem tenha tido algum tipo de participação na infração penal. Na infração penal. A queixa deverá ser oferecida somente contra quem tenha tido algum tipo de participação na infração penal. Por quê? Porque nenhuma pena poderá passar da pessoa do condenado. Vinícius, esse é um princípio óbvio, eu sei que é um princípio óbvio. A Constituição, no entanto, buscou se resguardar para que pessoas que não tenham qualquer tipo de participação numa infração penal não possam ser penalizadas. Então, tanto a denúncia quanto a queixa, ao serem escritas,
devem apontar somente pessoas que tenham tido algum tipo de participação na infração para responderem ao processo criminal. E o quarto princípio da ação penal privada, que é o princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade da ação penal privada. O que nós temos em relação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada? Por este princípio, se houver pluralidade de autores do crime, se tivermos mais de uma pessoa com participação na infração penal, não pode o ofendido escolher contra quem irá oferecer a queixa. Se ele tiver ciência da participação de todos, deverá oferecer a queixa contra todos. Este é o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Temos, portanto, o seguinte em relação ao princípio da indivisibilidade. No caso de pluralidade de autores do crime, e aqui, quando falamos em autores do crime, também estamos incluindo a participação. No caso de pluralidade de autores do crime, o ofendido não poderá escolher. O ofendido não poderá escolher contra quem irá oferecer a queixa. Contra quem irá oferecer a queixa. Se tiver ciência da participação de todos, se tiver ciência da participação de todos que praticaram a infração penal, deverá oferecer a queixa contra todos. Deverá oferecer a queixa contra todos. Veja só, quando eu digo deverá oferecer a queixa contra todos, você sabe que pelo princípio da oportunidade ou conveniência, o ofendido não está obrigado a oferecer a queixa. O que eu digo é o seguinte: se ele resolve oferecer a queixa num caso de crime praticado com pluralidade de autores, ele deve oferecer contra todos. Se ele resolveu oferecer, deverá oferecer a queixa contra todos os que tiveram algum tipo de participação na infração penal. Vamos ter então o princípio da indivisibilidade que rege a ação penal privada. Estes, portanto, são os princípios que regem a ação penal privada. Princípios importantíssimos que você precisa conhecer. E agora nós vamos ver algumas causas extintivas da punibilidade que existem na ação penal privada e que você vai ver que são peculiares da ação penal privada. Quais são as causas extintivas da punibilidade que refletem estes princípios que nós acabamos de ver? É o que vamos colocar agora no nosso caderno. Vamos fazer um tópico. Este tópico é o tópico causas extintivas da punibilidade na ação penal privada. Causas extintivas da punibilidade na ação penal privada. Então vamos ver que existem causas extintivas da punibilidade na ação penal privada que vão refletir os princípios que nós acabamos de ver. A primeira causa extintiva da punibilidade na ação penal privada que vamos estudar é a decadência do direito de queixa. Decadência do direito de queixa, ou decadência, ou simplesmente decadência. Decadência do direito de queixa. Segunda causa extintiva da punibilidade que vamos estudar é a renúncia ao direito de queixa. Renúncia ao direito de queixa. Então, esta
É a segunda causa extintiva da punibilidade que vamos estudar. Renúncia ao direito de queixa. Terceira causa extintiva da punibilidade que vamos estudar é o perdão do ofendido. Perdão do ofendido. Perdão do ofendido. Terceira causa extintiva da punibilidade na ação penal privada. Quarta causa extintiva da punibilidade na ação penal privada é o que denominamos de perempção. Perempção mais uma causa extintiva da punibilidade na ação penal privada. Existe ainda uma quinta causa extintiva da punibilidade que você não encontra em todos os livros e que não tem previsão legal, mas é admitida sim por parte da doutrina. A quinta causa extintiva da punibilidade na ação penal privada é a desistência na ação penal privada. É perfeitamente possível a desistência, embora você não encontre no Código de Processo Penal expressamente esta causa extintiva da punibilidade referente à desistência. Então nós vamos estudar com detalhes estas 5 causas extintivas da punibilidade na ação penal privada. Decadência do direito de queixa, renúncia ao direito de queixa, perdão do ofendido, perempção e desistência. Vocês vão ver que as causas extintivas da punibilidade aqui presentes são causas que refletem os princípios que nós vimos. O princípio da oportunidade ou conveniência, princípio da disponibilidade, princípio da intranscendência e princípio da indivisibilidade. Vamos ver que estas causas extintivas da punibilidade, ou seja, o Estado, ocorrendo alguma delas, perderá o direito ou interesse de punir. E nós vamos ver, já, no próximo bloco, as causas extintivas da punibilidade na ação penal privada. Até lá!